Ô Helena, ainda nesse sentido, né? Você falou, a gente está numa semana determinante para a condução do pacote fiscal. E integrantes do governo já falaram, do Congresso também, e parece que é o nível da atual condução da política aqui no país. Não do ideal, mas do possível. A minha dúvida em relação até a como o mercado interpreta essas movimentações é do que o mercado se sentiria satisfeito caso seja aprovado, principalmente onde talvez não venha o ideal, mas venha o possível. Qualquer tipo de movimentação de um corte mais efetivo ou do que perto do que o governo apresentou, seria bem visto ou a gente entra sempre naquela história? Tem que fazer o estrutural, tem que fazer o ideal, não o possível, mas, enfim, né, nos níveis atuais de cenário, a gente fica até meio sem imaginar que isso possa acontecer. Mas eu queria entender um pouco da percepção, né, e da expectativa com relação ao que é possível entregar nesse curto espaço de tempo, ao que é a expectativa mesmo do mercado e as reações possíveis. O ideal a gente já sabe que não vai ser. O ideal a gente já sabe que não é, né? Quando eles anunciaram o pacote, isso já ficou claro, e o preço que a gente está vendo hoje em juros, dólar e bolsa, está claramente refletindo isso. Se a gente tem uma aprovação integral do que foi proposto, lá os 71, quase 72 bilhões de reais, a minha leitura é de que o mercado deve reagir bem. Até porque dentro desse pacote de corte tem medidas estruturais relevantes. Tem, por exemplo, o reajuste de salário mínimo, que não é, no reajuste não, né? A nova regra para reajuste de salário mínimo, que pode crescer no máximo 2,5%. Isso é uma regra que vale, claro, para o salário mínimo, mas que tem um efeito em cadeia enorme, porque tem vários contratos e vários reajustes que acontecem de acordo com o salário mínimo. O próprio orçamento do governo é feito de acordo com o salário mínimo. Então, essa é uma medida estrutural importantíssima. Tem a mudança do BPC, tem a mudança da aposentadoria dos militares. Uhum. Isso tudo tem caráter estrutural, e é isso, não é perfeito, não é exatamente o que a gente queria, mas se isso for aprovado, isso for posto em prática, já é alguma coisa. Então, num cenário em que a gente está num profundo desconforto e numa profunda desconfiança fiscal, se tiver essa aprovação ainda nesse ano, eu acho que o mercado reage bem. Se isso ficar para o ano que vem, aí é muito difícil, porque aí perde um pouco o caráter de urgência, aí tem que passar por todas as comissões, e aí congela o orçamento. Então, se a gente passa isso para o ano que vem, o cenário é muito pior. Então, a minha leitura é, aprovando agora em 2024 ainda, né, no apagar das luzes, porque a gente tem até sexta-feira para essa aprovação, o mercado vai dar uma aliviada nesse final de ano, e aí a gente no ano que vem vê como é que ficam as discussões para isenção de IR e aumento de tarifação de quem ganha acima de 50 mil reais. Se Aí a gente pensa já para o ano que vem. Se de fato essa medida da isenção do IR for fiscalmente neutra, ou seja, ela for completamente compensada pela tarifação de quem ganha acima de 50 mil, o mercado tem uma reação. Se ela não for completamente neutra, e tem um risco grande dela não ser completamente neutra, aí o mercado volta a se Uhum. deteriorar um pouquinho. Mas, de todo modo, tendo a aprovação do pacote fiscal ainda em 2024, não tenho a menor dúvida de que a leitura tende a ser positiva. E aí a gente tem um início aí de um processo de pensar que 2025 vai ser um ano de mais aperto, né? Seja aperto fiscal, seja aperto monetário, seja aperto na economia, que tem o lado ruim, mas tem o lado positivo que a gente tende a levar a inflação de volta para a meta.